Fala galera, beleza? Rodrigo por aqui, voltamos com o nosso Desenhando OAB. E vamos continuar na matéria de Constitucional. Essa é a aula de número 2, falando sobre direitos individuais e coletivos. Já teve aula 1, se você não assistiu, assiste, que é continuação, tá? A gente vai continuar analisando os artigos. Bora lá, sem mais delongas, já mostrar para vocês o que é esse projeto. Caí aqui de paraquedas, Rodrigo, não sei o que é isso. Simples, explico no começo de todas as aulas. Essas são aulas gratuitas para a OAB. Você vai ter acesso a todas as aulas que eu gravar, nada está escondido, tá? Então já deixa seu like aí, já deixei o recado aqui na nossa lousa, que fica aqui em cima. Já deixa seu like aí no vídeo e compartilha com seus amigos, porque é isso que faz com que eu me anime para gravar mais aulas. Se vocês pararem de assistir, eu paro de gravar, simples assim. E existem algumas aulas que são exclusivas para inscritos do canal, por isso já se inscreva, tá? Se você não for inscrito, você não vai ter acesso a todas as aulas, só algumas delas. Para quem é inscrito, tem acesso a tudo e você não paga nada para ser inscrito, então aproveita. E se você quiser, ativa o sininho para você receber a notificação no seu celular quando sair aula nova. Eu estou gravando as aulas novas, claro que a OAB tem diversas matérias, eu vou gravar todas elas, por isso eu vou demorar bastante tempo para gravar tudo. Então você vai lá e ativa o sininho para você receber as notificações. Ou entra no grupo do Telegram, ou não, e entra no grupo do Telegram, que lá você recebe dicas e também quando eu gravar aula nova, todos os avisos acontecem por lá, beleza? Então bora lá, a gente vai continuar aqui os incisos do artigo 5º da Constituição Federal e agora a gente vai falar sobre inviolabilidade de domicílio. Deixa eu ver se dá até para deixar maior aqui, talvez fique melhor. Aí, fica bem legal, bem grandão para vocês aí, beleza. Vamos ver qual é esse inciso, tá? A gente está falando do inciso número 11 e fala o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então até aqui, a casa é asilo inviolável e ninguém pode entrar na sua casa e ponto, tá? Salvo, então quando abre o salvo, abriu uma exceção, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então a gente tem 4 exceções. Flagrante delito. Alguém está cometendo algum crime dentro da residência e o policial sabe disso ou imagina isso, vai lá, entra dentro dessa residência e consegue flagrar alguém cometendo um crime. Por exemplo, guardando uma arma, ou então guardando drogas ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Esse é o flagrante. Ou em caso de desastre. Então vamos supor que a casa do seu vizinho está pegando fogo e os bombeiros chegam lá. E eles precisam entrar na sua casa para poder jogar água na casa do vizinho. Eles não precisam pedir licença. Está acontecendo um desastre ali, então eles são autorizados a invadir as residências, a entrar nas residências para poder prestar o socorro, para poder evitar esse desastre, beleza? Ou para prestar socorro. Aqui está o prestar socorro também está junto aí nessa parte que eu falei para vocês. Ou, agora presta atenção, durante o dia, porque aqui tem uma exceção dupla, né? 2 requisitos. Tem que ser durante o dia para obedecer a uma determinação judicial. Então, se o juiz mandar, olha, você pode sim adentrar naquela residência. Vamos falar agora, isso está na moda, né? Muito na moda aí, na Operação Lava Jato e tudo mais. As pessoas vão invadir uma residência para cumprir um mandado, uma determinação judicial. Que horas que eles podem entrar? Durante o dia. Aqui surge um pequeno problema. O que é dia, Rodrigo? Dia acontece como? Doutrina e jurisprudência sempre tentam falar quando o sol nasce, quando o sol se põe. Normalmente, pega o horário judiciário que você vai se dar bem, tá? Das 6 às 20 horas seria aí durante o dia, ou você pega das 6 às 6, porém não vão te perguntar algo nesse nível de profundidade, tá? Se perguntar, eles têm que falar de acordo com qual jurisprudência, e aí eles não vão fazer isso na prova do exame de ordem. Porém, se perguntarem para você, 6 horas da manhã é um critério legal para falar que já começou o dia, porque é como a gente vê acontecer nas operações por aí. As pessoas esperam das 6 horas da manhã em ponto para poder invadir a residência. O que é a casa? Outra coisa importante. Por quê? A casa é asilo inviolável, mas o que é a casa? A casa é só onde você mora? A casa também pode ser, por exemplo, seu quarto de hotel? Então vamos ver isso aqui. Segundo o STF, tem caráter amplo, não alcançando apenas a residência do indivíduo, compreendendo também. Então entenda isso, casa tem um conceito amplo, aberto, tá? E ela não é só na residência do indivíduo, ela também contempla qualquer compartimento habitado. Aqui você pode pensar num trailer, você pode pensar que a pessoa mora dentro, sei lá, de um avião, fez a casa dela lá no avião, ou de um container, não importa. Se ali for um compartimento habitado, isso também é entendido como casa. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva. A habitação coletiva também é asilo inviolável, também é entendido como casa. Então imagina aquelas pessoas que trabalham lá numa carvoaria que dormem todas no mesmo lugar. Aquilo é um aposento coletivo, vamos dizer, uma habitação coletiva. Também é asilo inviolável, habitação coletiva. Qualquer compartimento privado não aberto ao público, isso é importante, tá? Não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Ou seja, o teu trabalho também é asilo inviolável por extensão da sua residência, tá? Qualquer lugar não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade
pessoal. Exemplo, escritórios, consultórios profissionais, quartos de hotel, importante isso daqui, trailers, barcos e assim por diante, tá? Agora, presta atenção aqui que tem uma coisa importante, uma exceçãozinha aqui. Bares e restaurantes, por serem locais abertos ao público, em regra, não fazem parte do conceito de casa. Então, o bar ali onde a pessoa entra, como ele é aberto ao público, ele não vai fazer razão, não vai ter essa proteção como se fosse uma residência, tá? Por que em regra? Porque talvez se a pessoa morar ali só quando ele estiver aberto ao público, só que não complica agora a sua cabeça, entende assim que é mais fácil. Você quer passar, você não quer se aprofundar nesse assunto nesse exato momento. Vamos lá, com consentimento do morador e sem consentimento do morador. São os dois jeitos que dá para entrar numa residência. Eu chego hoje na sua casa, bato lá na porta, falo assim, e aí? Pô, podemos chegar aí para fazer um churrasco? Aí você fala para mim, não, Rodrigo, aqui você não pode entrar. Então eu não tenho seu consentimento. Eu posso ou não posso entrar na sua residência? Nesse caso, eu não posso. Agora você fala, claro, bro, chega aí, vamos tomar uma cerveja. O que acontece? Eu tenho seu consentimento, eu posso entrar. Então vamos lá. Com o consentimento do morador, eu posso entrar. Qualquer hora, posso chegar na sua casa de madrugada, não interessa, e eu não preciso de autorização judicial. Óbvio, você deixou eu entrar, então cuidado, isso aqui pode ser pegadinhos para você. Com o consentimento do morador, a qualquer hora, tá? Não interessa se eu tenho autorização, se eu não tenho. Se você me convidou, eu posso entrar na sua residência sempre que eu quiser, desde que você me convide. Sem consentimento do morador agora, vamos lá. A qualquer hora, em caso de flagrante ou desastre, ou ainda para prestar socorro. Então lembra que a gente falou no comecinho? Qualquer hora, em caso de flagrante, desastre ou ainda para prestar socorro. Entende assim que vai ficar bom para você. Qualquer hora, se tem desastre, se eu tenho que prestar socorro para alguém tá morrendo dentro de uma residência pedindo ajuda, eu posso estourar a porta e entrar, não importa o horário, tá? Até é uma lógica isso, né? Se eu tenho alguém cometendo um crime dentro de uma residência, eu vou esperar das 6 horas da manhã para entrar lá? Não vou. Tem alguém morrendo dentro de uma residência, eu vou esperar para entrar? A casa tá pegando fogo, eu vou esperar para entrar na residência? Não tem sentido. Então, se você pensar pela lógica, você já mata isso daqui. Sob ordem judicial, apenas durante o dia. E é só sob ordem judicial que tem que ser durante o dia. Por quê? Porque se já tem uma ordem do juiz ali, você não vai precisar entrar quando a pessoa está dormindo. Essa é a proteção, tá? À noite, quando a pessoa está repousando, você vai esperar o horário de manhã ali, tá? De dia, não de manhã, mas de dia, tá? Então, beleza, vamos pro próximo. Esse aqui a gente já matou. Vamos pro nosso próximo inciso, que é inviolabilidade de dados e comunicações. Importante também, bem legal de estudar. Vamos lá. É inviolável, vamos ler devagar aqui para você poder entender. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Olha só, então a gente tem, é inviolável o sigilo da correspondência, 1, das comunicações telegráficas, 2, de dados, 3, das comunicações telefônicas. Então são 4 tipos aqui. Tem correspondência, comunicação telegráfica de dados e das comunicações telefônicas. E aí a gente tem um salvo no último caso, que seria das comunicações telefônicas, por ordem judicial, na hipótese e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Em tese, presta atenção nisso aqui, eu até vou escrever aqui do lado, em tese, eu só poderia violar o quê? Comunicação telefônica, tá? Em tese. Por que em tese, Rodrigo? Porque o Supremo, que é o, vamos até subir ali, o Supremo, que é o pode tudo, vamos dizer assim, ele já entendeu que não tem direito fundamental absoluto. Então, ele entende que mesmo que a Constituição fale que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações, isso pode sim ser quebrado por conta de outros princípios constitucionais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A jurisprudência entende que na iminência de ocorrer práticas ilícitas, a violação pode ocorrer. Então, você já viu que, apesar de estar escrito ali que é inviolável, só no último que não, ainda dá para fazer. Um exemplo, Rodrigo, carta no presídio para comunicação de facção criminosa, pode abrir a correspondência. Então vamos dizer que o PCC está lá, vamos colocar aqui, ó, o PCC, ele envia uma correspondência. Ele se comunica assim, tá? Enviando correspondências entre presos e o pessoal que está aqui fora, e os soltos, tá? Pensa nesse exemplo. O diretor do presídio, a pessoa que recebe aquela carta, ela pode abrir essa carta e ler? Se houver uma desconfiança, se houver algo crível que aquilo está sendo utilizado para articular algo criminoso, sim, segundo o STF, sim, pode abrir. Outro exemplo, Rodrigo, você não vê que suas correspondências às vezes são abertas quando elas vêm de fora ou quando você vai receber uma correspondência? Se a Receita Federal, por exemplo, acreditar que aquela correspondência que você está recebendo ali, ela pode ter algo ilícito ali dentro, pode inclusive ser uma violação de tributo e assim por diante, ela vai abrir essa correspondência para ver o que é, tá? E aí também é permitido, segundo essa ideia do STF-STJ. Comunicação de dados. Vamos separar agora aqui, ó. Comunicação de dados. O que seria comunicação de dados? A gente já falou já de correspondência, agora a gente está falando de dados.
A inviolabilidade garantida é a da transmissão desses dados e não dos dados em si. Então, quando você envia um dado para alguém, pode ser uma mensagem, pode ser o que você passa aqui para a internet do seu computador, esses dados, esses gigas, esses bytes enviados de um lado para o outro, essa transmissão desses dados, e não os dados em si lá dentro, elas são invioláveis, tá? Você saber para onde foi esse dado, para qual IP foi, isso seria inviolável. Quebra do sigilo telefônico. Dentro do sigilo telefônico, a gente tem que falar de uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, quando eu falo de sigilo telefônico, eu estou falando de você ter acesso ao extrato, ó, tá aqui embaixo, ao extrato das ligações telefônicas. O que é isso, Rodrigo? Imagina que você tem uma conta de telefone. Dentro dessa conta de telefone, você vai ter vários itens ali dentro. Ó, quem ligou para quem, quando ligou para quem, qual foi o local que essa pessoa estava também dá para descobrir. Então, isso é o sigilo telefônico, tá? Então, ter acesso ao extrato das ligações telefônicas, acesso à conta de telefone. Por que isso é importante, Rodrigo? Porque não apenas o Poder Judiciário pode realizar a quebra do sigilo telefônico, mas também as comissões parlamentares de inquérito. Então, para ter acesso à conta de telefone, ó, acesso à conta de telefone, quem que pode fazer? Pode o juiz e a CPI, tá? Juiz e CPI podem ter acesso à conta do telefone. Agora a gente vai para o próximo ponto. Interceptação das comunicações telefônicas, que é a interceptação telefônica. De eu ouvir o que as pessoas estão falando na ligação, e não só quem ligou para quem. Então vou ter acesso à gravação das conversas. Deve ocorrer apenas por meio de uma ordem judicial. Então aqui, ó, acesso à conta do telefone, juiz e CPI. E acesso à conversa, quem que pode? Só ordem judicial. Beleza? Só ordem judicial. E aí vai ter requisitos. Quais são os requisitos? Presentes lá na Constituição. Ordem judicial, a gente já falou aqui. Existência de uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. Então precisa ter algo, precisa ter um inquérito policial ali para pedir essa interceptação telefônica. Se não tiver nada, não pode ocorrer. E uma lei que preveja as hipóteses e a forma em que ela poderá ocorrer. Você sabe que no Brasil ocorre muito isso, mas, por exemplo, não pode o delegado abrir uma interceptação telefônica se nem processo tem. Estou desconfiado daquela pessoa, eu sei que eu não tenho processo ainda contra ela, eu não tenho nem inquérito aqui, não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma interceptação para ver se tem um crime ali. Pode? Não pode, tá? Só pode se tiver uma investigação criminal com ordem judicial, somente assim que você pode ter acesso à conversa, fazer a interceptação telefônica propriamente. Acesso ao telefone, isso é importante, hein? Acesso ao telefone é diferente. Juiz e CPI podem ter acesso à conta de telefone. Vamos falar agora do WhatsApp, que tem umas questões interessantes aqui, tá? E o WhatsApp você pode entender também como Telegram e assim por diante. Vamos ver o que a jurisprudência fala sobre ter acesso às conversas do WhatsApp, que seria mais o acesso aos dados que estão ali, né? Lembra que eu te falei? É a transmissão de dados que é proibido você interceptar, você não pode pegar essa transmissão no meio do caminho, olhar o dado é outra coisa. É necessária prévia autorização judicial. Então a gente tem 3 pontos aqui, antes de eu começar a ler, a gente tem 3 pontos sobre o WhatsApp importantes, que são jurisprudências, tá? Ou seja, é um entendimento que pode alterar, mas essas são as situações que já chegaram ao Poder Judiciário. É necessária prévia autorização judicial para que a autoridade policial possa ter acesso ao WhatsApp de pessoa que foi presa em flagrante delito? Então, olha a situação primeira. Alguém foi preso em flagrante delito, foi lá e pegou o celular dessa pessoa. Eu posso acessar o WhatsApp e olhar as conversas sem autorização judicial? Vamos ver qual foi a decisão que houve, ó. Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp presente no celular do suposto autor do fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Essa foi uma decisão do STJ da 6ª turma de 2016, tá? Então olha só que legal, são nulas. Vou até colocar maiúsculo aqui para o material ficar completinho. Nulas, tá? Não pode. Então vamos ver a segunda jurisprudência aqui. Delegado que acessa a conversa do WhatsApp de vítima morta com autorização da esposa do falecido. Pode ou não pode? Então o delegado, ele pegou o WhatsApp de uma pessoa que morreu lá num crime de homicídio, da vítima, hein? Não é do réu aqui no caso, e a esposa falou, pode entrar, pode olhar o WhatsApp dele. Isso pode ou não pode? O que decidiu o STJ também na 6ª turma? Ó. Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário, a vítima, foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. Então eles entenderam que nesse momento não tem ilegalidade nenhuma. Olha só, a cabeça é a vítima, não estou falando do réu, tá? E outra, foi a esposa que entregou, a vítima já estava morta. Então eles entendem que aí não tem problema olhar as conversas do WhatsApp, tá? Isso está no informativo número 617. Agora vamos para o último caso que eu quero falar com vocês de WhatsApp, que é o seguinte. Acesso ao WhatsApp de aparelho celular coletado em busca e apreensão.
Então tem uma ordem de busca e apreensão do juiz, e aí imagina, vamos pensar aqui, vamos ligar as coisas, ele pode entrar em que horário dentro da casa para fazer essa busca e apreensão? Somente de dia. Então foi lá a polícia de dia, entrou, pegou o aparelho celular daquela pessoa e tinha uma autorização através de uma busca e apreensão autorizada por juiz. Posso acessar o WhatsApp? Sim ou não? Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas de WhatsApp. Então vamos parar aqui, ó, para a gente poder colocar essa parte aqui em maiúsculo. Ó. Não há óbice, tá? Não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado. Esse foi o entendimento do STJ, quinta turma, de 2017. Isso pode alterar? Pode, tá? Mas entenda que para a tua prova é assim. Para análise e a utilização desses dados armazenados no celular, não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Essa foi a decisão. Deixa eu só contar uma curiosidadezinha rapidinha aqui para vocês, que é o seguinte. Uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu fui assistir um julgamento. E no julgamento que eu fui assistir, era justamente essa questão que eles estavam discutindo. Se podia ou não utilizar os vídeos que estavam constantes dentro do celular. Porém, a questão ali era um pouquinho diferente. Eles pegaram a digital do preso, colocaram no celular e destravaram o celular naquela época. Como se fosse hoje em dia o FaceTime, o FaceTime mesmo, que você destrava através da sua face, do seu rosto, aí você pega o celular e coloca na frente do preso para ele destravar, para você poder ter acesso às conversas. Como o preso lá falava que não deu essa autorização e que eles forçaram isso, o que aconteceu? Lá foi entendido nesse dia que isso também não poderia ser feito, não poderia ter acesso através dessa forma, porque seria ilegal. Só uma curiosidade para vocês, vai que alguém pergunte alguma coisa no sentido, eu quero que vocês saibam raciocinar sobre esse ponto. Próximo item que a gente vai ver aqui, direito ao livre trabalho. Tá? Direito ao livre trabalho. Vamos no inciso 13, lembra? 13 contido, 13 contido, 13 contido, se cair na sua prova, inciso 13 da Constituição é contido, agora a gente vai ver por que isso acontece. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Lembra que é uma norma contida? Tá aqui, ó, norma de eficácia contida, isso cai muito. Ou seja, ela já exerce tudo, é o cocôzinho lá que eu falei pra vocês, ele já cheira, ele já tá fedidinho, mas alguém pode vir e pegar aquele cocôzinho que tá ali. Essa é a ideia, tá? Vulgar, mas essa é a ideia pra você nunca mais esquecer o que é uma norma contida. Então eu posso fazer o que eu quiser de trabalho, trabalhar com o que eu quiser, desde que a lei não me proíba fazer isso. Então, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como regra, é garantido a todos o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode estabelecer restrições. A lei pode falar que só determinada pessoa pode exercer aquela profissão. A exigência da lei só vale apenas quando houver potencial lesivo na atividade. Se ela enxergar que aquela atividade ela pode ter algum potencial lesivo, aí sim a lei pode reduzir quem pode atuar lá. Um exemplo, o que vocês vão fazer, que é o exame de ordem, o exame para a OAB. O exercício da advocacia demanda um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão e o seu exercício. Então, esse foi o entendimento para você garantir o exame da ordem, por exemplo, que tem sim um risco na hora de você fazer a advocacia. E a gente vê isso muito com o STF, né? Uma decisão que muda lá em cima, muda toda a sociedade. A atividade em si demanda um conhecimento técnico mínimo para evitar danos à coletividade, sobretudo por envolver questões sensíveis no direito penal, direito de família, sucessões e assim por diante. Se perguntarem isso para vocês, essa é a justificativa. Atividade de músico prescinde de controle. Cuidado com essa palavra prescinde, hein, pessoal? Aqui, ó, prescinde é igual a não precisa. Não precisa. Prescinde, não precisa, tá? Imprescindível é aquilo que você precisa. Prescindível é aquilo que você não precisa. A atividade de músico prescinde de controle, ou seja, você pode exercer atividade de músico livremente. Você não precisa estar associado a nenhuma classe, a nada, você não precisa ter carteirinha de músico nem nada assim. Constitui manifestação artística protegida pela garantia de liberdade de expressão. Outra garantia individual e coletiva que a gente já viu aqui, a liberdade de expressão. Inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente falar aqui na hora de falar sobre trabalho, porque pode vir assim também sua pergunta. Então, profissão de jornalista, qualquer um pode fazer, não precisa de diploma para exercer a profissão de jornalista. Lembra que eu falei só lá na outra aula que a empresa pode ter esse requisito. Ela pode falar, eu só contrato jornalistas com diploma, mas isso não é necessário para você exercer a profissão de jornalista, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta lá na outra aula que a gente falou sobre isso. Direito de locomoção e reunião. Direito de locomoção e reunião. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então a gente já tem a primeira ressalva aqui, ó. Se não for tempo de paz, eu posso restringir a liberdade de locomoção, mas em tempo de paz é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Então vamos ver o que eu anotei aqui para a gente poder discutir sobre esse primeiro ponto. Essa daqui é o chamado direito de liberdade de locomoção, ou liberdade de ir e vir. Diante da violação desse direito, há a garantia constitucional do habeas corpus. Quando a pessoa não deixa você ir e vir, você está proibido, você não consegue se locomover no território nacional, você vai usar um HC, um habeas corpus. Por isso que se usa habeas corpus para presos, tá? O cara está preso e você entende que ele precisa sair da cadeia, que é ilegal aquela prisão dele, você vai fazer o quê? Um habeas corpus para poder pedir para que ele saia, para garantir o direito dele de liberdade que está previsto aqui no inciso 15. Vamos para o 16, que também faz parte deste tema aqui. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui é o direito de reunião, tá? Então, olha só que legal. Sabe essas manifestações que estão acontecendo? Isso pode vir perguntado para você, porque a gente tem manifestações explodindo aí em todo quanto é canto. Então, todo mundo pode fazer uma reunião pacífica, não pode ter arma, tem que ser um local aberto ao público e também você não precisa de autorização, desde que você não frustre uma outra reunião convocada para o mesmo lugar e também você precisa avisar a autoridade competente. Você quer fazer uma reunião, uma manifestação? Avisa a autoridade, vou me manifestar na rua XYZ, tá aqui, é um processo pacífico sem armas. Pronto, você pode fazer. Vamos ver detalhes aqui dentro. Quais são os requisitos então? Fins pacíficos e sem armas, tá? Fins pacíficos, você não pode fazer uma manifestação, uma reunião para poder brigar com alguém, isso não é permitido. Fins pacíficos e sem armas. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Então, se eu, Rodrigo, quero fazer uma manifestação na Avenida X no horário das 15 horas, você não pode ir lá e fazer essa mesma manifestação se eu informei isso primeiro. Necessidade apenas de prévio aviso à autoridade competente. Para que precisa desse aviso aqui, pessoal? Justamente para eu saber se não tem outra pessoa que vai fazer uma reunião, uma manifestação naquele exato local. E esse direito é protegido por mandado de segurança. Lembra que a gente falou que o direito à liberdade era HC? Agora é mandado de segurança e não habeas corpus. Direito de reunião, a gente não está falando da liberdade de ir e vir, mas o direito de manifestar, o direito de estar ali presente, de se reunir, tá? Por isso que é mandado de segurança e não habeas corpus, beleza? E agora a gente chega no ponto mais importante da aula, por isso que eu falei para vocês aqui, ó, por isso que eu coloquei esse sinalzinho aqui, nunca coloco, mas ele tá aqui, direito de associação. Isso cai muito na sua prova, então presta atenção agora, porque esse é um dos mais importantes. São vários incisos, ó. Vocês vão ver que são vários incisos que a gente vai trabalhar e no final a gente vai fazer uma diferença entre associação e reunião. Vamos começar um por um para você poder entender devagar, para facilitar as coisas para você. Ó, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então aqui a gente já vê o seguinte, você pode se reunir, se associar, vamos dizer assim, vou mudar a palavra. É plena liberdade de associação, você pode se associar. Você só não pode se associar se for para fins ilícitos, tá? Se for caráter paramilitar. O que é isso, Rodrigo? Vamos dar dois exemplos para você. O PCC e a FARC, por exemplo, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essas duas associações, vamos dizer assim, entre aspas, são proibidas no Brasil. Por quê? O PCC, por exemplo, ele não quer uma finalidade lícita e também ele está à margem da lei. Ele é uma entidade paramilitar, vamos dizer assim. Mas o exemplo de entidade paramilitar é melhor você olhar, por exemplo, para as FARC, porque ela é total, ela criou um exército paralelo que não responde à sociedade, tá? Então por isso que não pode, no Brasil, você se associar apenas se for para esses dois pontos. A criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos entender esse inciso. Ó, a criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, ou seja, o Estado não precisa te autorizar a criar uma associação, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, olha só, a criação de associações é norma de eficácia plena, mas na parte em que fala de cooperativas, a norma é de eficácia limitada. Se você não entende ainda eficácia, tem uma aula aqui sobre eficácia, você vai lá e olha. Mas olha aqui, a criação de associações e, vírgula, na forma da lei de cooperativas, então para eu criar uma cooperativa, eu preciso de uma lei autorizando. Então ela é eficácia limitada. Eu não posso criar cooperativas enquanto a lei não existir. A lei já existe, então você já pode criar cooperativas, mas de acordo com essa parte da Constituição, essa parte é limitada, só essa parte aqui, ó, relacionada a cooperativas, porque eu preciso de uma lei para poder criar uma cooperativa, mas eu não preciso de nada para criar uma associação, então a associação já é norma plena, já está em pleno vigor. Próximo ponto, a associação não depende de autorização estatal para funcionar, assim como também não sofre interferência do poder público. A existência de uma associação depende de 3 condições: pluralidade de pessoas, mais de uma pessoa, surgimento de um ato de vontade dos associados, ou seja, eles precisam querer algo através dessa associação, presença da estabilidade na união. Essa união tem que acontecer diversas vezes, não é para um momento específico só.
Observação: a existência de uma associação não depende da aquisição de personalidade jurídica. Pode ter, mas não é obrigatório. Você não precisa formalizar essa associação. Não promover o registro dos seus atos não interfere na existência da associação. Por que eu não preciso, então, de uma personalidade jurídica, vamos dizer assim, para essa associação? Porque está escrito aqui, ó, no inciso, a criação de associação é livre, tá? Independe de autorização. O Estado não precisa falar, olha, você está autorizado a fazer essa associação. Eu posso me associar e problema do Estado se ele não gostar, tá? Só não pode ser para fins ilícitos ou paramilitares. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, olha só que legal. A associação, o poder público, na verdade, nunca pode ir lá interferir. Poder público nunca pode, ó, tá aqui em cima. Tá falando aqui, ó. Não sofre interferência do poder público. Lembra do inciso que a gente acabou de ver aqui, ó? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, o poder público não pode, de jeito nenhum, chegar lá e parar aquela associação. Porém, o judiciário pode dissolver ou suspender a atividade de uma associação. Quando? Vamos olhar aqui, ó. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, da dissolução, o trânsito em julgado do processo. Isso tem reflexos. Vamos lá. A dissolução compulsória da associação somente pode ocorrer por decisão judicial, que tenha transitado em julgado. Porém, para suas atividades serem suspensa, basta uma simples decisão judicial sem trânsito em julgado. Olha que legal, vou fazer um macete para você nunca mais esquecer isso aqui. Isso aqui cai muito, tá? Então presta atenção agora aqui na nossa lousa. Olha só, dissolução. Como que começa? Com D. D do quê? De decisão, tá? Então vamos por aqui embaixo. Decisão. Opa! Decisão, pronto. Então, dissolução é com D de decisão transitada em julgado, tá? E a suspensão? A suspensão, ela é simples decisão. Olha que legal, ficou fácil, né? D e D, S e S. Então, quando eu falo de suspensão, simples, decisão. Dissolução, decisão com trânsito em julgado, tá? Que precisa o processo ter acabado, não tem mais possibilidade de recurso para poder dissolver, porque é mais grave. Só eu mandar suspender, o juiz pode, com uma decisão, por exemplo, interlocutória, alguém entrou com um processo, o juiz pode ir lá em um despacho, na hora de receber aquele processo, cautelarmente falar, está suspensa a atividade dessa associação, tá? Simples decisão, suspende. Mas ele não pode falar, dissolva essa associação, só com decisão transitada em julgado. Isso é muito, muito importante para a sua prova. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Legal isso aqui porque pode vir uma pegadinha aqui, tá? Então entenda o seguinte, você tá lá e quer montar um clube de futebol. E aí, quando você vai montar um clube de futebol, você descobre que existe uma associação que já monta times de futebol. E quando você vai fazer isso, a associação fala, você tem que obrigatoriamente ser afiliado para ter um time de futebol aqui. Você precisa se associar? Não. Você não pode ser compelido a associar-se. Ou a permanecer associado. Aqui também tem pegadinha. Então vamos dizer que você colocou seu time lá naquela associação X e está jogando o campeonato normal lá e você é associado àquela associação dali. Vamos dar um exemplo melhor, vai. Morador de bairro. Você está lá no seu bairro, você é associado da associação de moradores de bairro. E de repente, você não quer mais permanecer ali. E você vai e pede a sua desfiliação daquela associação. O que acontece? O pessoal da associação fala, não, você não pode sair. Você tem que pagar as 12 contribuições mensais que tem aqui. E você pagou só 5, você tem que terminar de pagar para você sair. Isso é legal? Não é legal. Você pode entrar e sair da associação a hora que você quiser, tá? Você não pode ser compelido a associar-se, ninguém pode te obrigar a ser associado, por exemplo, lá no Morador de Bairros, mas também ninguém pode te obrigar a permanecer associado. Você pode sair quando você quiser. Importante. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Olha só que bacana isso aqui. Vamos dar o mesmo exemplo dos moradores de bairros. A associação de morador de bairro pode entrar com um processo em nome dos associados? Pode sim, a Constituição fala que ela tem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. O interessante está aqui, ó, expressamente autorizadas. Isso aqui gera várias consequências, vamos ver aqui. Esse inciso autoriza a representação processual, permitindo que a associação ingresse em juízo atuando em nome de terceiro e na defesa do interesse desse representado. Olha que importante isso aqui. Ela não é considerada parte do processo, mas mero sujeito que faz com que a parte tenha capacidade postulatória para estar em juízo. É chamada capacidade postulatória, ou seja, a associação, ela está falando em seu nome, mas não é em nome dela, tá? Ela não é o sujeito do processo. Quem é o sujeito do processo? As pessoas que estão sendo representadas por ela ali. A entidade associativa depende de autorização expressa de seus filiados para os representarem processualmente.
A autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação. Então vamos falar que uma associação tenha lá dentro do estatuto um item falando assim, ó, a associação pode representar o associado em processo, blá blá blá. Tá? Um inciso lá do estatuto, vamos dizer que essa associação seja regulamentada e tem lá num dos artigos falando que ela pode te representar. Isso é válido? Não, isso não é válido, tá? Essa manifestação genérica não pode. Você tem que ir lá e autorizar cada ação que a associação for fazer expressamente por escrito para que ela possa atuar em juízo, para legitimar a atuação dela. Em ações propostas por entidades associativas, o título judicial somente poderá ser executado pelos associados cuja autorização para sua propositura tenha sido expressa. Então vamos dizer o seguinte, existe um processo A em que os moradores ganharam 50 mil reais por dano moral. Vou só estar dando um exemplo genérico, tá? Você, associado dessa associação, tem direito a esses 50 mil reais? Não. Você só tem direito se você autorizou expressamente. Só nessa hipótese você vai ter direito a esse provento daqui. E também as consequências se você perder a ação e for determinado a pagar custas ou qualquer outra coisa, tá? O associado só vai ter o reflexo do processo se ele autorizou expressamente que aquele processo fosse proposto ali. Para o mandado de segurança coletivo, não há previsão de obrigatoriedade de autorização, porque essa obrigatoriedade já está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Então, mandado de segurança coletivo não precisa dessa autorização expressa. Isso pode ser pegadinha, tá? Mandado de segurança coletivo não precisa dessa autorização expressa, só para ações que não sejam mandado de segurança coletivo. Uma diferenciação rápida e importante aqui para vocês, ó. Sempre que você vê esse símbolo, fica ligado. O STF entendeu que em relação aos sindicatos, seja em ação individual ou coletiva, não importa aí, não é necessária a autorização expressa dos filiados. Então o sindicato não precisa de autorização expressa. Por quê, Rodrigo? Porque essa autorização já está no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Se você quiser, depois você vai lá e dá uma olhada nesse inciso, tá? Não vou parar aqui agora, basta só você entender que sindicatos não precisam de autorização, somente associação e, se não for o caso, de mandado de segurança coletivo. Último assunto que a gente vai falar desse inciso aqui é reunião versus associação. Rodrigo, se você falou que é mais de uma pessoa e elas vão se associar com o mesmo fim, isso está muito parecido com a reunião, não tá? Tá, mas vamos ver qual que é a diferença. A associação decorre de um ato volitivo, um ato de vontade, visando agregação a um determinado fim, possuindo um caráter de continuidade. Essa palavra aqui que é importante, ó. Já na reunião, as pessoas se unem de forma temporária e transitória. Então a reunião é temporária e transitória. A associação não, ela tem um caráter de continuidade. Essa é a diferença, tá? Aquela associação de moradores não vai ser para um ato só, para uma manifestação só. Ela é para diversos atos, diversas manifestações, ela vai continuar no tempo. Agora, uma reunião daqueles moradores para protestar porque não tem asfalto, é uma vez, é temporária e transitória. Vai acontecer naquele momento e depois ela vai dissolver, vai acabar, beleza? Então, essa é a grande diferença aqui entre associação e reunião, muito importante também para a tua prova. Bom, pessoal, agora quero convidar vocês para quem quiser entrar no Desenhando OAB Premium. Se você quer ser aprovado e você quer ainda mais a minha ajuda, além das aulas gratuitas aqui, olha o Desenhando OAB Premium, que ele vai ser o curso mais barato que você vai encontrar na internet para te ajudar a ser aprovado no exame de ordem, tá? Rodrigo, o que é isso? Eu separei esse curso, na verdade, essa ajuda, em duas etapas. A primeira delas eu chamo de fase azul e a segunda a fase vermelha. O que é a fase azul? A fase azul é quando você tem um pouquinho mais de tempo para estudar. Por quê? Você vai ter acesso, dentro do Desenhando OAB Premium, ao material dessas aulas aqui para você poder baixar, organizar todos os meus mapas mentais das aulas que eu já fiz. O áudio dessas aulas vai estar disponível para você. Sempre que eu gravar aula nova, isso vai ser incorporado a esse material e eu vou te dar um plano de estudos com base nos assuntos mais cobrados da OAB. Eu fiz uma análise de diversas provas do exame da ordem, olhei o que mais cai e é isso que eu ensino meus alunos a fazer nos cursos para concurso, por exemplo. E eu criei um plano de estudos para você, tá? O que estudar, em qual sequência você estuda, quantas horas você se dedica para cada matéria, assim por diante. Nesse cronograma vai ter indicação de aulas gratuitas. Se eu já tiver gravado a aula, por exemplo, essa aula aqui, ela já vai lá para o cronograma. Você já vai saber o que estudar, quando estudar. Agora, se eu não gravei a aula ainda, eu vou te indicar uma outra aula gratuita do YouTube que eu confio para colocar lá no seu cronograma para você poder estudar. Principalmente as matérias que mais caem, tá? Lógico que não vai ter indicação de aula gratuita de tudo quanto é matéria, porque também eu perderia seu tempo. Eu vou indicar aquilo que mais cai para você e vou falar a prioridade de assuntos. Se você quiser se aprofundar aí você pode se aprofundar. Essa é a fase azul. E qual é a fase vermelha, Rodrigo? Fase vermelha é quando está chegando perto da sua prova, tá? E ela é composta de duas coisas, a fase vermelha também. Áudios com protocolos de hipnose e programação neurolinguística para poder desbloquear crença limitante
Por exemplo, eu não posso passar na OAB, eu não consigo passar, já prestei diversos exames e não sei como passar na OAB. O áudio vai ser para desbloquear esse tipo de situação e também eliminar o nervosismo na hora da prova. E essa parte final aqui, ó, é a cereja do bolo, vamos dizer assim. É a menina dos olhos, é o que eu mais gosto aqui desse processo. Por quê, Rodrigo? Porque olha só que legal, quando você usa uma auto-hipnose para eliminar o nervosismo na hora da prova, você simplesmente consegue colocar no papel aquilo que você sabe. E eu já testei e retestei esses áudios de hipnose e eles funcionam muito bem, principalmente o áudio de véspera de prova, que é esse que vocês vão ter acesso. Olha, um depoimento de uma pessoa que já usou aqui. Muito obrigado, Rodrigo, por ter enviado o áudio, ajudou bastante e posso dizer que concentração e tranquilidade hoje na prova foi 100%. Então, assim, diversas pessoas já utilizaram esses áudios de hipnose que eu faço, inclusive nos meus cursos para concurso, as pessoas também têm diversos áudios de hipnose lá dentro, e agora eu resolvi trazer isso para a OAB para te ajudar, tá? Dentro desse combo aqui do Desenho OAB Premium. E também vai ter uma aula sobre como responder questões conhecidas, que eu chamo de técnica de chute, que é para você saber chutar na hora da prova. Rodrigo, você quer fazer eu passar com técnica de chute? Não. Quero fazer você ganhar 1, 2, 3 pontinhos que podem ficar perdidos porque você não sabe responder aquela questão. Então, chute é para questão desconhecida. Apareceu uma questão que está fora do nosso mapa. Não estava lá nos assuntos mais cobrados. Como que eu chuto isso aqui? Eu tenho uma técnica, não, várias técnicas para te ensinar também como você vai fazer a prova. É bem bacana. Então, essa parte eu chamo de parte vermelha porque pode te ajudar faltando pouco tempo. Ai, Rodrigo, falta uma semana para minha prova, falta 3 dias. Você pode me ajudar de alguma forma? Não vai dar tempo de assistir todas as aulas? Posso. Entra no Desenho OAB Premium, faz o áudio de hipnose e faz a técnica de chute na sua prova, que você tem uma chance muito melhor de ser aprovado. Como eu faço para acessar isso, Rodrigo? Entra nesse site que está na sua tela, ó, rodrigoalvarez.com.br/OAB. Vou deixar a descrição também, vou deixar o link também na descrição aqui desse vídeo. Só você clicar, você vai acessar esse conteúdo lá. E, importante, tá? Ele não fica aberto sempre. Talvez você entre nesse site e ele não seja aberto agora, turma. Por quê, Rodrigo? Porque eu não deixo aberto turma sempre. Então, se você chegar lá, você tiver fechado, você vai deixar o seu e-mail e telefone. Assim que eu abrir as inscrições para o curso, você vai ser notificado com uma mensagem no teu telefone ou então um e-mail falando para você, olha, estão abertas as inscrições para o Desenho OAB Premium. Aí você vai, faz seu cadastro, sua matrícula, vai ter preço, condições, tudo bonitinho. Eu vou explicar para vocês quando o curso estiver aberto para você poder ver exatamente como funciona, beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e a gente se vê na nossa próxima aula.